projeto da Cor da Humanidade, ajudando a combater o racismo. Afinal, o que é o racismo? Segundo o dicionário, é a discriminação baseada na suposta inferioridade de certas raças. De acordo com o site Brasil Escola, o racismo é uma forma de preconceito e discriminação, baseada num termo controverso, que sociologicamente é revisto e do qual a genética também inicia uma revisão. Estamos falando do conceito de raça. Isto significa que a sociologia, a genética, bem como outros campos do conhecimento humano, como a historiografia, não concordam mais com o termo raças humanas. Não existem raças humanas, só uma raça humana. As diferenças de cor da pele, tipo de cabelo e cor dos olhos são diferenças provocadas por genes, que não configuram uma nomenclatura de raças diferentes. Além disso, o que existe realmente são diferenças étnicas e culturais. De acordo com o site Brasil Escola e outras fontes de pesquisa, no século XIX, alguns pesquisadores chegaram a acreditar que a conjunção de características físicas com a localização geográfica de certos grupos formavam certas raças, só que esse pensamento não tinha fundamentação verdadeiramente científica e acabou sendo usado para justificar, para tentar legitimar o imperialismo dos séculos XIX e XX, que se configurou, na verdade, em formas de dominação e exploração das potências imperialistas sobre outras regiões do mundo. De acordo com uma pesquisa publicada pela Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, no site Journals Open Edition, no final da década de 90, firmou-se a posição de que raças humanas não existem do ponto de vista genético ou biológico, conforme Pena e Bortolini, 2004. Apenas 5% da variação genômica humana ocorre entre as chamadas raças, entre aspas. Ademais, somente 0,01% do genoma humano varia entre dois indivíduos. Em outras palavras, toda discussão racial gravita em torno de apenas 0,0005% do genoma humano. Por outro lado, mesmo não tendo o conceito de raças pertinência biológica alguma, ele continua sendo utilizado como uma construção social e cultural, como um instrumento de exclusão e opressão. Independentemente dos clamores da genética moderna, de que a cor do indivíduo é estabelecida por apenas um punhado de genes totalmente desprovidos de influência sobre a inteligência, talento artístico ou habilidades sociais, a pigmentação da pele ainda parece ser um elemento predominante da avaliação social de um indivíduo e talvez a principal fonte de preconceito, conforme a mesma fonte de pesquisa. Quais as origens do racismo? Sabemos historicamente que o Brasil foi palco do processo de colonização, por meio do qual os colonizadores portugueses europeus escravizaram e dominavam os nativos indígenas, bem como trouxeram negros africanos como escravos para exercer a mão de obra. Sabemos que esse sistema colonial está entre as raízes da desigualdade, bem como do racismo, da discriminação de pessoas de origem étnica e cultural africana ou indígena. Mas sabemos que as raízes do racismo ainda vão além no tempo. Na Idade Média, por exemplo, muitos judeus foram discriminados e vítimas de uma violência cruel. Se viajarmos mais longe no tempo, veremos que desde a antiguidade, determinados grupos humanos se aproveitam da posse de determinadas condições materiais e tecnológicas para oprimir e excluir outros grupos, apenas por causa de suas diferenças étnicas e culturais. Por exemplo, os romanos discriminavam os judeus e principalmente aqueles que eles chamavam de bárbaros. Os babilônicos subjugaram povos com culturas diferentes da sua. E se continuarmos a pesquisa, a lista continua. Quais as consequências do racismo? Sabemos que as consequências do racismo são o genocídio, a violência, a discriminação, a desigualdade social, a morte de tantas pessoas inocentes. Sabemos que, ao longo do tempo, essas práticas violentas e cruéis continuam se manifestando, a exemplo do Holocausto dos judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E é lamentável que, em pleno século XXI, estamos assistindo no Brasil cenas que não queríamos admitir,
que não queríamos enxergar, mas que não podemos fechar os olhos e muito menos calar a nossa voz. Precisamos urgentemente rever nossos conceitos, os nossos valores, os nossos princípios e combater essa prática horrorosa que continua ocorrendo em nossos dias. Diante de tanta violência e opressão, nos cabe perguntar: qual é a cor da humanidade? A humanidade é negra, branca, indígena, asiática. A cor da humanidade é a cor de todos nós, porque todos, independente da cor da pele, independente da origem étnica e cultural, somos humanos e merecemos respeito, dignidade, justiça e igualdade. Essa é a mensagem do canal Projetos em Ação para toda a humanidade.